Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e nesse vídeo você vai entender como você, que tem menos de 25, menos de 30 anos, pode enriquecer nos anos de 2024, 25, 26, quais são as novas tendências e como eu consigo entender as pessoas que estão ficando ricas nessa geração e os padrões que elas utilizam, as coisas que elas fazem e como você pode replicar. Será que tem como ganhar dinheiro de forma honesta, lícita? Sem ser fazendo OnlyFans, jogo do tigrinho e vendendo aposta? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar responder essa pergunta, se é que ela consegue ser respondida. E primeiro, eu fui fazer um estudo geracional para entender como cada geração enriqueceu. A primeira geração que eu vou falar é a geração dos boomers. Os boomers foram as gerações que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, provavelmente a geração dos seus avós. A geração que nasceu ali perto dos anos 50 e eles tiveram muita riqueza. Inclusive, a geração dos boomers é responsável, se eu não me engano, por cerca de 70% da riqueza no planeta. Ou seja, 70% do dinheiro está nas mãos dos boomers. Por quê? Porque era muito fácil você conseguir um terreno. Inclusive, tem várias histórias completamente loucas. Tu vinha da Itália e tu ganhava um terreno para conseguir trabalhar e fazer teu sustento. O outro jogava uma pedra. Inclusive, tem uma história dessa do meu avô. Um cara deu uma pedra para ele e falou: você joga essa pedra até onde você acertar, o terreno é seu para a gente renegociar tal dívida, de tal emprego, enfim, alguma coisa de trabalho que eu não lembro direito, mas era muito comum você ouvir histórias. Não era incomum você ver uma pessoa que conseguiu comprar um terreno com um mês de trabalho, comprar um terreno por quase nada. E a gente sabe que os terrenos, o mercado imobiliário, sofreu uma valorização absurda de lá para cá, e eu acredito que isso não vai se repetir, tá? Inclusive eu vou dar minha opinião sobre o mercado imobiliário no final desse vídeo, e porque eu não acho que você que tem menos de 30 anos tem que comprar imóvel, tá? Por mais que muita gente enxergue isso como estabilidade, muita gente inclusive fala: se você tem filhos, você tem que ter imóvel. Eu tenho 2 filhos, eu não tenho casa própria, e eu vou explicar o porquê no final desse vídeo. Beleza. A gente entendeu que a geração dos boomers foi a geração mais fácil de construir riqueza, porque eles tiveram muita oportunidade, principalmente no mercado imobiliário, e era muito mais fácil ganhar dinheiro, até porque naquela época a inflação não era tão galopante. E daí a gente teve a geração 70, que é a geração, pelo menos a minha geração dos meus pais, a geração um pouco antes da que muitos dos anos 90 viveram. A geração 70, ela enriqueceu com 2 coisas na minha visão: ações e imóveis. Porque o mercado de ações, por mais que não fosse muito difundido no Brasil, muita gente ganhou muito dinheiro investindo em Vale e Petrobras. As ações de Vale e Petrobras fizeram muita gente enriquecer, e o Brasil era um país com muito mais oportunidade, porque o dólar era 1 para 1, os imóveis eram muito mais acessíveis também. Por mais que não tanto quanto na geração dos nossos avós, era muito mais fácil você ter um imóvel. E eu já ouvi várias histórias, até no meu pai mesmo, que ele andava com dinheiro, com dólar. E era muito fácil você comprar as coisas em dólar, porque o dólar, na época do Plano Real, nos anos 90, era 1 para 1, ou seja, no auge da juventude deles, com a nossa idade, né, eu tenho 20 anos, com 20 e poucos anos, o dólar era pareado 1 para 1 com o real, ou seja, eles tinham um poder de compra muito maior e muitas oportunidades a mais. Afinal, ele podia inclusive ter um negócio de importação, de comprar coisas nos Estados Unidos e vender aqui no Brasil, que era algo simples e muito mais acessível em termos financeiros, porque o dólar era muito mais barato naquela época. E daí a gente entra na geração dos anos 90, que já começou a ter as coisas muito mais difíceis. Porque na geração dos nossos pais, a geração 70, se você tivesse uma faculdade, você já era uma pessoa minimamente diferenciada. Se você tivesse uma faculdade e falasse inglês, você era diferenciado. E se você tivesse uma faculdade, falasse inglês, tivesse doutorado, mestrado e tivesse alguma especialização em alguma área, era impossível você não ter um emprego. Era impossível você passar fome, porque você tem teu emprego garantido com aquele diploma, porque tu sabe, qualquer lugar que você leve um diploma, sei lá, de uma faculdade USP, da UFMG, da UFRJ, você vai ser aprovado porque é uma faculdade de nome. Só que isso mudou, principalmente depois da geração 90, porque de lá pra cá, principalmente com a revolução da internet, o inglês ficou muito mais acessível e as faculdades viraram quase que um produto inutilizado. A não ser que você seja engenheiro, você precise do seu, acho que é CREA, para mostrar para você fazer as coisas, a não ser que você seja médico, enfim. Tirando essas profissões essenciais, a faculdade deixou de ser um diferencial e, na verdade, ela virou um atraso. E eu vou explicar o porquê. Se tu for ver, o cara que passou 5 a 6 anos numa faculdade e ele nasceu nos anos 90, ou seja, ele tem ali perto dos 30 anos, ele perdeu muito tempo, tá? Eu diria que é a partir dos anos 2000 isso, mas principalmente quem nasceu ali depois de 95, se você passou 4, 5 anos na faculdade, você deixou muitas oportunidades passarem. E o principal, você fugiu muito da realidade, você ficou muito tempo distante da realidade. E é por isso que tem muita gente que a gente vê que tem dinheiro, que construiu uma coisa maneira e tem 30 e poucos anos, e essa pessoa não fez faculdade. Ela foi viajar para o exterior, ela passou anos morando nos Estados Unidos, foi entregador de comida de iFood lá na gringa. Por quê? Porque isso gera muito mais aprendizado, o cara sabe falar inglês, ele ganha em dólar, e ele consegue entender muito mais o que é o mundo de verdade e não fica na faculdade.
E eu separei as duas coisas que eu acho que mais enriqueceram a geração 90, que na minha visão foi o Bitcoin, que foi a maior janela de oportunidade para quem conseguiu comprar. Eu sou da geração, eu nasci em 2004, a geração 2000, eu não tive a oportunidade de comprar Bitcoin em 2010, porque eu tinha 6 anos de idade. Então o cara que nasceu nos anos 90, ele tinha 15, 16 anos, às vezes 20, por ali, e ele conseguiu ter a oportunidade de comprar Bitcoin por preço michuruca. E ele poderia ter mudado de vida a partir disso. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você não comprou Bitcoin. Mas você também teve muitas oportunidades, mais inclusive do que eu acho que a geração 2000 teve. E além disso, vocês tiveram a oportunidade do marketing digital, porque eu acredito que entre 2018 e 2021, 2022, teve uma oportunidade muito grande de você ganhar dinheiro na internet. Eu acho que isso já mudou muito hoje em dia, principalmente com o mercado de apostas. E ganhar dinheiro com a internet não é mais simples como era, é algo muito mais sofisticado e difícil, e foi tomado pelos golpistas. Mas ali para os anos 2018, 19, 20, 21, 22, teve uma oportunidade muito grande dentro da internet mesmo, porque era muito barato você comprar leads, vender para esses leads, ou seja, o marketing digital foi uma grande janela de oportunidade. E saindo agora da geração 90, essa foi a geração, na minha visão, que mais foi afetada pelo feminismo e pela geração woke, né? Por aquele pensamento de que você podia deixar para depois ter filhos, que você não tinha que pensar na tua família agora, que você tem que curtir a vida. E eu acho que foi aí que começou a se perder, porque a geração 90 era uma geração fraca, onde a maior parte das pessoas que nasceram nos anos 90 e já tem 30 e poucos anos, muitas mulheres ficaram para titia, muitos homens ainda moram com os pais. Por quê? Porque eles se acomodaram com aquele padrão de vida que os pais dele construíram numa geração antiga, acharam que aquele padrão de riqueza poderia ser replicado e não construíram algo muito diferenciado. Ou seja, você percebe que nos anos 60, 70, 80, a riqueza era construída por ações, imóveis e trabalho, era algo muito mais sistemático, muito mais fácil de se replicar. Enquanto a partir dos anos 90, se você for ver as pessoas que têm dinheiro, têm uma condição boa e já passaram dos 30 anos, elas não fizeram algo óbvio, elas fizeram algo diferente. E esse diferente, eu digo pela internet, ou comprando criptomoedas e dando sorte do Bitcoin subir, porque eu considero um pouco de sorte. Se tu comprou Bitcoin em 2008 e se tu for essa valorização toda, eu acho que tu teve sorte. Eu sei que tu tem teu mérito, mas tu tem sorte. E agora a gente chega na geração que para mim é a mais difícil, que é a minha, tá? Que é a geração 2000. Se você for ver quem ganha dinheiro hoje com a internet, e eu digo quem ganha dinheiro hoje, quem enriquece de fato nos dias atuais, é quem vende OnlyFans, quem vende cassino online, quem vende apostas e quem vende tudo isso que na minha visão é algo de perdição. O que você vende vícios para as pessoas se perderem, não construírem algo de fato válido e viverem a vida sendo escravos. Eu tentei buscar algum padrão, alguma coisa que permitisse que alguém da nossa geração enriquecesse. E esse é o recado que eu quero trazer a partir desse vídeo. Existe uma grande janela de oportunidade que é a inteligência artificial. E eu particularmente ainda não sei como utilizar a inteligência artificial para ganhar dinheiro. Eu uso ela no dia a dia, eu pergunto várias coisas, eu aprendo sobre Excel, alguma coisa de programação que eu quero fazer no dia a dia, mas eu ainda não sei usar a inteligência artificial para fazer dinheiro. Mas se você não quer mexer com coisa suja, coisa que eu não recomendo, se você não quer enganar as pessoas vendendo dropshipping sem entregar coisa, se você não quer enganar as coisas vendendo curso de como vender curso, se você não quiser enganar as pessoas vendendo curso de cassino, botando link de casa de aposta, de jogo do tigrinho, tu precisa aprender a ganhar dinheiro de uma forma independente, tá? E existe uma coisa pra mim, na minha cabeça, que ela é independente do tempo presente que a gente está vivendo. E essa oportunidade, principalmente depois dos anos 90, ela ficou muito mais acessível para qualquer pessoa, que é o trade, que é o que eu faço no mercado financeiro. Eu sei que lá atrás, provavelmente, você confundiu o trade com opções binárias e caiu em algum golpe de mercado financeiro. Mas eu te dou aqui a minha palavra de homem, que o trade mudou minha vida e que, de fato, dá para você viver desse mercado se você tiver compromisso, se você tiver disciplina e um operacional validado, que é justamente o que eu ensino aqui. E eu acredito que se você é da geração 2000 e você quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida e quer ficar rico, só existe um caminho: você aprender uma habilidade que te pague bem, que high income skill, uma habilidade que te pague muito bem, que te dê uma renda forte e te permite ganhar em dólar. E para mim só existe isso dentro do trade, é isso que eu ensino dentro do meu canal. Se inscreve aqui, curte esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se abriu tua cabeça, se você teve algum insight intergeracional, não deixe de se inscrever. E agora eu vou falar sobre os imóveis, que foi um ponto que eu abri ali no meio do vídeo e agora eu quero fechar. Para os nossos pais, estabilidade, riqueza e principalmente segurança se dá por uma coisa: ter um imóvel próprio, ter um teto. Meu pai sempre falou assim: você tem que começar tendo um teto para morar. E eu nunca apliquei isso, nunca apliquei esse conselho do meu pai na prática. Por quê? Bicho, primeiro, um imóvel hoje decente, numa cidade decente, digamos aqui no Rio de Janeiro, um apartamento com 3 quartos no mínimo, tá? Um apartamento com 3 quartos, num bairro bom, num condomínio bom, tu vai pagar pelo menos uns 800 mil reais, tá? 600 a 800 mil reais, mínimo. Se você quiser um apartamento bom, vai ser mais de 1 milhão. Aí eu paro pra pensar, cara, qual o custo de oportunidade disso?
Porque a gente vive numa geração onde tudo acontece muito rápido, as oportunidades vêm e vão muito rápido. Então, para eu colocar 800 mil reais ali, significa que eu estaria deixando de botar 800 mil reais no mercado. Que eu estaria deixando de investir 800 mil reais em mim mesmo. Que eu estaria deixando de investir 800 reais em, de repente, um computador melhor para eu operar, em um escritório melhor para eu poder produzir conteúdo melhor e trazer mais conteúdo para a galera e aumentar a gama de pessoas que estão acompanhando o meu conteúdo e, obviamente, com isso eu também ganho dinheiro, fazer mais dinheiro no mercado, porque dinheiro chama dinheiro. Então, o número 1 é custo de oportunidade. Eu não acho que vale a pena comprar imóvel por isso. E número 2, a gente vive em um gap, em um declínio de fertilidade através do mundo, na geração atual. Isso por vários fatores, não vou entrar nisso aqui. Mas, bicho, é fato. Cada vez tem menos pessoas no planeta. Tá? As pessoas reproduzem-se menos. Ou seja, por que diabos os imóveis continuariam se valorizando se tem cada vez menos pessoas para mais lugares? Eu sei que isso é uma tendência que vai demorar a chegar no Brasil, porque aqui no Brasil a taxa de fertilidade não é tão baixa como na Europa. Mas se você for olhar para países como Itália, Espanha ou até mesmo o Japão, tem lugares no meio do nada, por exemplo, cidades do interior que ficaram abandonadas e o governo inclusive te dá essa casa de graça por um valor simbólico. Por quê? Porque existe um declínio populacional. E eu não acredito que os imóveis vão continuar se valorizando. E eu não acho que faça sentido para você que é jovem já imobilizar teu patrimônio, já deixar o teu dinheiro na mão, né? Deixar o teu dinheiro no imóvel, por mais que seja um investimento, pode ser uma forma de você ter renda passiva se você for alugar. Existem formas mais seguras de você fazer dinheiro e formas mais mensuráveis de você botar a tua grana e saber que vai valorizar. Se você quiser aprender sobre isso também, não deixe de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.